Proteja sua mente de ataques espirituais. Repreenda agora os pensamentos que o inimigo plantou. Muitas pessoas acreditam que o problema começa quando a decisão já foi tomada. Mas, na verdade, quase nunca é assim. Antes de qualquer escolha visível, algo já aconteceu por dentro. Um pensamento foi aceito. Uma ideia ganhou espaço. Uma narrativa começou a se repetir silenciosamente. E quando isso não é discernido, a decisão já nasce inclinada antes mesmo de ser percebida. A mente não é apenas um lugar de reflexão, é um território de governo. Aquilo que passa sem confronto começa a conduzir. Aquilo que se repete começa a convencer. Aquilo que não é examinado passa a parecer verdade. É por isso que tantas pessoas tomam decisões que depois não conseguem explicar. Não foi falta de fé, foi falta de vigilância mental. No caminho das decisões humanas em Cristo, a mente é o primeiro campo onde a batalha acontece. Não no comportamento, não nas palavras, mas no pensamento que antecede tudo. O inimigo sabe disso. Ele não precisa mudar suas atitudes se conseguir moldar sua forma de pensar. Basta plantar uma dúvida, alimentar um medo, repetir uma acusação. Quando a mente cede, as decisões seguem. Este vídeo não começa falando de ataques externos, porque o confronto real acontece antes. Ele acontece no lugar mais íntimo, mais constante e mais influente da sua vida. A mente. Proteger a mente não é exagero espiritual, é sabedoria. Repreender pensamentos não é fanatismo, é governo interior. Se você sente que decisões têm sido tomadas com confusão, insegurança ou desgaste excessivo, talvez o problema não esteja no que você escolheu, mas no que você permitiu pensar sem discernir. Hoje, você é convidado a olhar para esse lugar com maturidade espiritual, não com medo, com autoridade, porque quem governa os pensamentos, governa as decisões. Nem toda decisão começa com uma escolha. Algumas começam com um pensamento. Antes de qualquer ação visível, existe uma conversa interna acontecendo. Decisões não surgem do nada. Elas são construídas silenciosamente por pensamentos que vão sendo aceitos, repetidos e normalizados. Quando alguém diz que decidiu no impulso, quase sempre não percebe que o impulso foi preparado por uma sequência de ideias não confrontadas. Um pensamento isolado pode parecer inofensivo, mas quando ele se repete, começa a formar convicção. Quando forma convicção, passa a direcionar escolhas. É assim que decisões importantes são tomadas sem oração, sem consulta e sem discernimento. Não porque a pessoa quis se afastar de Deus, mas porque já estava sendo conduzida mentalmente por algo que não percebeu. A mente é o lugar onde as escolhas são ensaiadas antes de se tornarem reais. É ali que cenários são criados, justificativas são formadas e limites são enfraquecidos. Quando um pensamento não vem de Deus, ele nunca chega dizendo isso claramente. Ele chega como lógica, como proteção, como necessidade, como urgência. E se não for discernido, passa a governar. Por isso, proteger a mente não é apenas evitar pensamentos negativos, é aprender a identificar a origem deles. Pensamentos que não produzem paz, clareza e verdade não devem ser hospedados, mesmo que pareçam razoáveis. O inimigo não precisa convencer você a pecar. Basta convencer você a pensar de forma distorcida. A decisão virá depois. Quando você entende que decisões começam no pensamento, algo muda. Você passa a vigiar antes de agir, a discernir antes de aceitar, a confrontar antes de concordar. Isso não gera paranoia, gera maturidade espiritual. Você deixa de ser refém do que passa pela mente e passa a exercer governo sobre ela. Talvez você perceba agora que algumas escolhas foram feitas muito antes do momento da decisão.
Elas começaram em pensamentos que ficaram tempo demais sem confronto. Hoje, Deus te chama a recuperar esse lugar. Porque quando o pensamento é alinhado, a decisão se fortalece. E quando a mente é guardada, o caminho se torna mais firme. A mente como o primeiro campo de batalha espiritual. Se o inimigo quisesse destruir sua vida de forma direta, ele falharia na maioria das vezes, mas ele não começa assim. Ele começa onde quase ninguém vigia com constância, na mente, não com ataques evidentes, mas com sugestões sutis, não com ordens, mas com pensamentos que parecem normais demais para serem questionados. A mente é o primeiro campo de batalha espiritual, porque é ali que a realidade começa a ser interpretada. Antes de reagir a uma situação, você já a interpretou mentalmente. Antes de tomar uma decisão, você já a justificou por dentro. Antes de falar, você já concordou com algo internamente. O inimigo entende que, se conseguir influenciar essa interpretação, não precisará forçar comportamento algum. A escolha virá como consequência. Esse campo de batalha não é barulhento, ele é silencioso. Pensamentos que dizem, você não vai conseguir, isso não vai dar certo, você já tentou antes, ninguém vai mudar, não vale a pena confiar. Nada disso soa espiritual à primeira vista, parece apenas lógica. Mas quando essas ideias passam sem confronto, elas começam a moldar decisões que afastam da fé, da coragem e da obediência. A Bíblia nos ensina que existe uma guerra que não acontece com armas visíveis. Ela acontece no nível das ideias que se levantam contra o conhecimento de Deus. Isso significa que nem todo pensamento que surge merece permanência. Alguns precisam ser examinados, outros confrontados, outros rejeitados imediatamente. Não porque você é fraco, mas porque está em guerra espiritual. Quando a mente não é guardada, ela se torna terreno fértil para mentiras repetidas. E mentiras repetidas se tornam convicções perigosas. A pessoa começa a decidir com base no medo, na comparação, na culpa ou na autossuficiência. E depois se pergunta por que perdeu a paz. A resposta quase sempre está no início do processo. O pensamento não confrontado. Proteger a mente não significa viver tenso ou desconfiado de tudo. Significa viver consciente. Consciente de que nem tudo o que passa pela mente deve ser aceito como verdade. Significa aprender a perguntar de onde isso vem e para onde isso está me levando. Pensamentos que afastam da fé, da esperança e da obediência não vêm de Deus. Quando você entende que a mente é o primeiro campo de batalha, você para de lutar apenas contra consequências e começa a lidar com a raiz. Você não espera a decisão errada para corrigir. Você confronta o pensamento antes que ele vire direção. E isso muda completamente a forma como você vive, escolhe e caminha em Cristo. Pensamentos que se repetem não são neutros. Existe uma diferença enorme entre um pensamento que passa e um pensamento que permanece. O que passa pode ser apenas um ruído momentâneo. O que se repete começa a construir algo. A repetição não é inocente. Ela cria familiaridade. E aquilo que se torna familiar começa a ser aceito sem questionamento. É assim que muitos pensamentos ganham autoridade dentro da mente sem nunca terem sido confrontados. Quando um pensamento se repete, ele começa a moldar percepção. Não apenas sobre situações, mas sobre você mesmo, sobre Deus e sobre o futuro. Ideias como isso sempre acontece comigo. Eu nunca vou mudar, Deus não está vendo, não adianta tentar de novo. Nenhuma dessas frases chega como ataque explícito. Elas chegam como conclusão lógica, mas repetidas vezes passam a definir decisões. A mente humana aprende por repetição. Por isso, pensamentos recorrentes criam trilhos internos. A decisão começa a seguir o caminho já conhecido, mesmo que seja um caminho de medo, desistência ou acomodação.
A pessoa não decide conscientemente abandonar a fé. Ela apenas começa a agir de acordo com o pensamento que mais se repete. E isso é extremamente perigoso espiritualmente. Pensamentos que vêm de Deus produzem paz, clareza e esperança, mesmo quando confrontam. Pensamentos que não vêm dele produzem confusão, peso e paralisação, mesmo quando parecem racionais. A repetição revela a origem. Aquilo que insiste em afastar você da confiança, da obediência e da verdade precisa ser questionado, não acolhido. Repreender pensamentos repetidos não é negar a realidade, é recusar que uma mentira governe suas decisões. É interromper um ciclo antes que ele se torne destino. Quando você permite que um pensamento contrário à verdade se repita sem confronto, você está treinando sua mente a decidir sem Deus, mesmo achando que está sendo prudente. Talvez você perceba agora que algumas decisões que tomou nasceram de pensamentos que estavam ali há muito tempo. Não surgiram de repente. Foram ensaiadas mentalmente até parecerem naturais. Hoje, você é chamado a interromper esse processo. A repetição não precisa continuar. O pensamento não precisa permanecer. Porque quando a mente é renovada, os trilhos mudam. E quando os trilhos mudam, as decisões também mudam. Quando o pensamento parece seu, mas não produz paz. Nem todo pensamento que surge na mente nasce de você. Alguns chegam tão bem formulados, tão coerentes com a situação, que parecem completamente naturais. Eles usam sua voz interior, sua lógica, sua história. Justamente por isso, passam sem resistência. O problema é que existe um critério espiritual que nunca falha. Pensamentos que não produzem paz não vêm de Deus, mesmo quando fazem sentido humano. A paz não é ausência de problemas, é confirmação interior. Quando um pensamento conduz à inquietação constante, à confusão persistente ou à perda de esperança, algo está fora do lugar. Deus pode confrontar, corrigir e direcionar, mas Ele não oprime. Ele não desgasta a mente com acusações repetidas, nem aprisiona o coração em cenários de medo contínuo. Quando um pensamento rouba a paz, ele precisa ser discernido antes de ser aceito. O inimigo é especialista em misturar verdade com distorção. Ele não costuma apresentar uma mentira evidente. Ele apresenta uma meia-verdade carregada de interpretação errada. Um pensamento que começa com cuidado, mas termina em controle. Que começa com prudência, mas termina em paralisia. Que começa com responsabilidade, mas termina em culpa excessiva. Tudo isso parece seu, mas o fruto revela a origem. Muitos tomam decisões baseadas nesses pensamentos sem perceber que já estão sendo conduzidos por algo que não veio de Deus. A decisão parece lógica, mas o coração está pesado. A escolha parece necessária, mas a alma está inquieta. Esse desalinhamento é um sinal claro. Deus nunca conduz você para um caminho onde a mente é constantemente pressionada e o espírito sufocado. Discernir pensamentos exige maturidade espiritual. Não é rejeitar tudo o que é desconfortável, mas aprender a perceber o que não traz vida. Pensamentos que vêm de Deus podem até confrontar, mas conduzem à clareza, podem desafiar, mas trazem segurança interior. Quando isso não acontece, é hora de parar e questionar o que está sendo aceito sem confronto. Talvez você esteja convivendo com pensamentos que parecem seus, mas que têm roubado a paz há tempo demais. Hoje, você é convidado a não se identificar automaticamente com tudo o que passa pela mente. Você não é seus pensamentos. Você é responsável por governá-los. E quando a paz volta a ser critério, as decisões deixam de ser guiadas pela pressão e passam a ser guiadas pela verdade. O versículo que revela quem deve governar a mente. Existe um princípio bíblico que muda completamente a forma como alguém entende a própria mente.
A Escritura afirma que a transformação da vida começa pela renovação da mente. Isso não é uma metáfora bonita, é uma revelação espiritual profunda. Quem governa a mente, governa o rumo das decisões, das reações e da forma como a realidade é interpretada. Esse versículo não fala apenas de mudança de comportamento, mas de mudança de padrão. Ele mostra que a mente não foi criada para ser um espaço passivo, onde qualquer pensamento entra e permanece. Ela foi criada para ser um lugar governado pela vontade de Deus. Quando isso não acontece, a mente passa a reproduzir padrões do mundo, da carne e de influências espirituais que não vêm do Senhor. Renovar a mente significa interromper ciclos antigos de pensamento e permitir que a verdade de Deus estabeleça novos referenciais. Não é pensar positivo, não é negar dificuldades, é submeter a forma de pensar à verdade eterna. Quando a mente é renovada, decisões deixam de ser reações emocionais e passam a ser respostas conscientes, alinhadas com Deus. Esse versículo também revela algo importante. A mente não se renova sozinha. Ela precisa ser intencionalmente exposta à verdade. Aquilo que você permite entrar, aquilo que você repete internamente, aquilo que você aceita como normal, começa a moldar sua visão de mundo. Por isso, a batalha não é apenas contra pensamentos negativos, mas contra padrões de pensamento que afastam da vontade de Deus. Quando a mente é governada por Cristo, algo muda no interior. A pessoa passa a discernir melhor o que deve aceitar e o que deve rejeitar, o que deve alimentar e o que deve confrontar, o que deve permanecer e o que deve ser repreendido. Essa renovação não acontece em um dia, mas começa com uma decisão clara de não permitir que qualquer pensamento tenha autoridade. Talvez você tenha tentado mudar decisões sem antes mudar a forma de pensar. Isso gera frustração constante. Mas hoje, Deus te chama a começar pelo lugar certo, pela mente. Porque quando a mente é renovada, as escolhas se alinham, o coração encontra clareza e o caminho se torna mais firme. Governar a mente com a verdade é proteger todas as decisões que virão depois. Ataques mentais que distorcem escolhas profissionais. Muitas decisões profissionais não são tomadas apenas com base em competência ou oportunidade, mas sob a influência direta de pensamentos que não foram discernidos. Ideias de comparação constante, medo de não ser suficiente, ansiedade por reconhecimento ou pavor de perder espaço, começam a moldar escolhas sem que a pessoa perceba. O ataque não acontece no cargo, acontece na mente. Quando pensamentos de insuficiência se instalam, a pessoa começa a aceitar menos do que deveria ou a se submeter a ambientes adoecidos por achar que não há alternativa. Quando a comparação governa, decisões passam a ser tomadas para provar valor, não para cumprir propósito. Quando o medo domina, oportunidades alinhadas com Deus são recusadas por insegurança, enquanto caminhos perigosos são aceitos por necessidade de controle. Esses ataques mentais raramente se apresentam como algo espiritual. Eles vêm como lógica profissional, como estratégia, como prudência exagerada, mas o fruto revela a origem. Decisões tomadas sob ataque mental roubam a paz, desgastam a identidade e distanciam a pessoa daquilo que Deus está construindo. O trabalho deixa de ser um campo de vocação e se torna apenas sobrevivência. Deus se importa profundamente com decisões profissionais, porque elas afetam o interior. Não é só sobre o que você faz, é sobre quem você se torna enquanto faz. Pensamentos que pressionam, acusam e comparam continuamente não vêm do Espírito de Deus. Ele orienta com clareza, não com opressão. Ele direciona com sabedoria, não com ansiedade constante.
Quando esses ataques não são repreendidos, eles passam a dirigir escolhas importantes, mudanças precipitadas, alianças erradas, silêncio quando era tempo de se posicionar, fala quando era tempo de esperar. Tudo começa na mente. Por isso, proteger a mente no ambiente profissional é um ato espiritual, não apenas emocional. Talvez você perceba agora que algumas decisões profissionais foram tomadas sob peso mental intenso. Isso não te desqualifica, mas te alerta. Hoje, você é convidado a separar o que é a direção de Deus do que é pressão interna, porque quando os ataques mentais perdem força, a clareza volta. E quando a clareza governa, as decisões profissionais deixam de ser reféns do medo e passam a refletir sabedoria, propósito e paz. Pensamentos que sabotam relacionamentos antes das palavras. Antes que qualquer palavra seja dita, uma decisão já foi tomada por dentro. Relacionamentos não começam a se desgastar na conversa, mas no pensamento que antecede a conversa. Interpretações silenciosas, julgamentos internos, expectativas não verbalizadas e conclusões precipitadas começam a moldar a forma como alguém olha para o outro. Quando esses pensamentos não são discernidos, as palavras apenas revelam o que já estava sendo construído por dentro. Muitos conflitos relacionais nascem de pensamentos aceitos sem confronto. Ideias como "ele nunca me entende", "ela sempre faz isso", "não adianta falar", "eu já sei como isso vai terminar". Esses pensamentos parecem experiências acumuladas, mas muitas vezes são generalizações alimentadas pela repetição. Quando passam a ser aceitos como verdade absoluta, eles sabotam qualquer tentativa de diálogo saudável. O inimigo não precisa destruir relacionamentos com grandes ataques. Basta plantar pensamentos que criam distância emocional. Pensamentos que alimentam suspeita, ressentimento e defesa constante. Quando a mente começa a interpretar tudo pelo filtro da desconfiança, o coração se fecha e as palavras saem carregadas, mesmo quando a intenção não é ferir. Pensamentos que vêm de Deus conduzem à verdade, mesmo quando confrontam. Eles abrem espaço para diálogo, não para isolamento. Eles conduzem à reconciliação, não à fuga. Quando um pensamento leva você a se afastar, a se calar por orgulho ou a falar com dureza constante, ele precisa ser discernido antes de ser seguido. Proteger a mente nos relacionamentos é proteger vínculos antes que sejam feridos. É aprender a interromper pensamentos que inflamam antes que virem palavras. É decidir não permitir que interpretações solitárias governem atitudes. Isso não significa negar conflitos reais, mas enfrentá-los com clareza e maturidade espiritual. Talvez você tenha percebido que algumas palavras que disse nasceram de pensamentos que ficaram tempo demais sem confronto. Hoje você é convidado a cuidar desse lugar antes da fala, porque quando a mente é guardada, as palavras encontram equilíbrio. E quando os pensamentos são governados por Cristo, os relacionamentos deixam de ser sabotados por dentro e começam a ser construídos com verdade e graça. A influência da mente nas decisões financeiras. Poucas áreas revelam tanto o estado da mente quanto as decisões financeiras. Antes de qualquer gasto, acordo ou compromisso, existe um pensamento que autorizou aquela escolha. Medo de faltar, ansiedade por segurança, pressão por status, necessidade de compensar frustrações. Nada disso começa no bolso, começa na mente. E quando esses pensamentos não são discernidos, o dinheiro passa a ser dirigido por emoções, não por sabedoria. Ataques mentais nessa área costumam se disfarçar de urgência. A ideia de que é agora ou nunca, de que se não aproveitar, ficará para trás, de que precisa resolver logo para ter paz. Esses pensamentos aceleram decisões e silenciam a consulta a Deus. O resultado é peso interior.
Mesmo quando a escolha parece correta externamente, algo fica desalinhado por dentro. A mente governada pelo medo toma decisões defensivas, gasta para aliviar tensão, assume compromissos para provar estabilidade, evita generosidade por insegurança. Já a mente governada pela verdade decide com clareza, mesmo em cenários limitados. Ela entende que provisão não nasce do controle excessivo, mas da confiança em Deus. Essa diferença muda completamente o rumo financeiro de uma vida. Quando pensamentos de escassez se repetem, eles começam a moldar hábitos. A pessoa passa a viver em alerta constante. Cada decisão vira fonte de ansiedade. O dinheiro deixa de ser ferramenta e passa a ser senhor. Isso não acontece de um dia para o outro. É um processo mental não confrontado que vai se aprofundando. Por isso, proteger a mente nessa área é proteger a liberdade interior. Deus não promete riqueza fácil, mas promete cuidado fiel. Pensamentos que pressionam, acusam ou geram culpa constante não vêm dele. A sabedoria divina conduz com equilíbrio. Ela alerta quando algo não está alinhado. Ela traz paz quando o caminho é seguro. Quando a mente é guardada, as decisões financeiras deixam de ser impulsivas e passam a refletir responsabilidade, fé e descanso interior. Talvez você perceba agora que algumas escolhas financeiras nasceram mais da ansiedade do que da direção. Hoje, você é chamado a confrontar esses pensamentos, não com medo, mas com autoridade espiritual. Porque quando a mente é renovada, até o modo de lidar com recursos muda. E quando a verdade governa esse lugar, o peso diminui e a clareza aumenta. Repreender pensamentos não é negar emoções. Existe uma confusão comum que precisa ser tratada com maturidade espiritual. Repreender pensamentos não significa fingir que emoções não existem. Não é negar dor, cansaço ou frustração. Emoções fazem parte da experiência humana. O problema começa quando emoções passam a governar decisões sem passar pelo filtro da verdade. Pensamentos não confrontados usam emoções como combustível para ganhar autoridade. Sentir medo não é pecado. Permitir que o medo dite escolhas é. Sentir tristeza não é falta de fé. Permitir que pensamentos de desesperança se instalem é perigoso. A diferença está no governo. Emoções informam, mas não decidem. Pensamentos precisam ser avaliados antes de serem aceitos. Repreender é exatamente isso. Interromper o domínio de algo que não deveria estar governando. Muitos evitam confrontar pensamentos porque acham que isso é repressão emocional. Não é. Repressão empurra emoções para debaixo do tapete. Repreensão espiritual traz emoções para a luz e as coloca no lugar certo. Você pode reconhecer o que sente sem concordar com o que o pensamento está tentando concluir a partir desse sentimento. Pensamentos que vêm do inimigo costumam usar emoções reais para produzir conclusões falsas. Um erro vira identidade. Um cansaço vira desistência. Um conflito vira condenação. Quando essas conclusões não são confrontadas, elas se tornam direção. A pessoa passa a decidir com base no que sente no momento, não na verdade que permanece. A Bíblia não nos chama a ser frios emocionalmente, mas firmes espiritualmente. A firmeza não ignora emoções, ela as submete à verdade. Repreender pensamentos é dizer: eu reconheço o que estou sentindo, mas não permito que isso determine quem eu sou, nem o que vou decidir. Essa postura devolve autoridade ao coração. Talvez você tenha se sentido culpado por tentar confrontar pensamentos difíceis, achando que estava sendo duro consigo mesmo. Hoje, você entende algo diferente. Confrontar não é negar, é proteger. Proteger a mente para que emoções não sejam manipuladas por narrativas que não vêm de Deus. Quando essa ordem é restaurada, o interior encontra equilíbrio e decisões passam a ser tomadas com mais clareza, mesmo em dias difíceis.
Autoridade espiritual começa na mente, não na fala. Muitas pessoas tentam exercer autoridade espiritual apenas com palavras, mas ignoram o lugar onde essa autoridade realmente nasce: a mente. Não adianta declarar verdades com a boca, se por dentro os pensamentos continuam concordando com mentiras. A fala pode até soar forte, mas se a mente está desalinhada, a autoridade se enfraquece. Porque aquilo que você aceita internamente sempre fala mais alto do que aquilo que você declara externamente. Autoridade espiritual não é volume de voz, nem repetição de frases. É coerência interior. É quando o pensamento já foi submetido à verdade antes da palavra ser liberada. Quando a mente concorda com Cristo, a fala ganha peso. Quando a mente ainda está negociando com o medo, com a dúvida ou com a acusação, a fala se torna apenas tentativa. O inimigo sabe disso. Por isso ele não se incomoda quando alguém fala de fé, desde que continue pensando como derrotado. Ele não se assusta com declarações se a mente permanece dominada por insegurança, culpa ou confusão. A verdadeira autoridade começa quando você decide não permitir que certos pensamentos permaneçam. Quando você governa o que entra, o que fica e o que precisa sair. Antes de repreender qualquer ataque espiritual com palavras, é preciso repreendê-lo na mente, interromper o pensamento no momento em que surge, questionar sua origem, avaliar seu fruto. Pensamentos que enfraquecem a fé, roubam a paz e distorcem a identidade precisam ser confrontados ali mesmo. Quando isso acontece, a fala deixa de ser esforço e passa a ser consequência. Jesus demonstrou autoridade porque sua mente estava totalmente alinhada com a vontade do Pai. Ele não reagia a provocações mentais, não negociava com sugestões contrárias. Ele sabia quem era, de onde vinha e para onde ia. Essa clareza interior sustentava cada palavra liberada. É isso que a palavra nos chama a viver, não uma fé apenas declarativa, mas governada desde dentro. Talvez você tenha tentado vencer batalhas espirituais apenas falando, enquanto por dentro ainda aceitava pensamentos que minavam sua fé. Hoje você é convidado a inverter essa ordem. Começar pela mente, submeter pensamentos, restaurar o governo interior. Porque quando a mente está alinhada, a autoridade flui com naturalidade. E quando a autoridade flui, os ataques perdem força sem precisar de esforço exagerado. A oração que reposiciona a mente em Cristo. Existe uma oração que não nasce do desespero, mas do governo espiritual. Ela não é feita para silenciar problemas, mas para reposicionar a mente. Essa oração não tenta convencer Deus de nada. Ela coloca o coração no lugar certo para ouvir, discernir e obedecer. É aqui que a mente deixa de ser campo de ataque e passa a ser território alinhado com Cristo. Reposicionar a mente começa quando alguém reconhece que não pode vencer batalhas espirituais apenas com força de vontade. Pensamentos não são domados com esforço humano, mas com rendição espiritual. Essa oração não nega a realidade, ela redefine quem governa a interpretação da realidade. Ela diz: meus pensamentos não são soberanos, a verdade de Cristo é. Quando essa oração é feita com sinceridade, algo muda no interior. A confusão começa a ceder, a pressão diminui. Não porque todos os pensamentos desaparecem, mas porque deixam de ter autoridade. A mente passa a ser observadora, não refém. Pensamentos são avaliados antes de serem aceitos, e aquilo que não vem de Deus perde espaço para permanecer. Essa oração também restaura sensibilidade espiritual. O coração volta a perceber o que vem de Deus e o que não vem. A voz da verdade se torna mais clara. A mentira perde força porque já não encontra concordância interna. É nesse lugar que decisões começam a ser tomadas com mais firmeza, não por impulso, mas por convicção.
Muitos oram pedindo que Deus mude circunstâncias, mas poucos permitem que Ele governe pensamentos. Quando essa inversão acontece, o interior se alinha e o exterior começa a acompanhar. A oração não muda apenas o ambiente ao redor, ela muda o ambiente interno onde as decisões são geradas. Talvez você esteja cansado de lutar contra pensamentos que parecem insistir. Hoje, Deus te convida a algo mais profundo do que resistência. Ele te convida a reposicionamento, a entregar a mente como lugar de governo. Porque quando Cristo governa os pensamentos, as decisões se tornam mais firmes, a fé mais estável e o coração mais descansado. Uma mente guardada gera decisões firmes. Quando a mente é guardada, as decisões deixam de ser frágeis. Elas não são mais tomadas no impulso, nem moldadas pelo medo, nem conduzidas por narrativas distorcidas. Uma mente guardada não é uma mente vazia, é uma mente governada. Governada pela verdade, pela paz e pela clareza que vem de Cristo. É nesse lugar que as decisões ganham firmeza, mesmo em meio a desafios. Decisões firmes não significam ausência de dúvidas, mas presença de direção. A pessoa pode até não saber todos os detalhes do caminho, mas sabe quem governa o pensamento que a conduz. Isso muda completamente a forma de caminhar. O coração não oscila a cada nova ideia. A mente não se rende a cada sugestão. Existe um eixo, existe um centro, e esse centro é Cristo. Quando a mente está guardada, o inimigo encontra resistência antes mesmo de agir. Pensamentos não permanecem tempo suficiente para criar raízes. Sugestões não encontram concordância. Ideias que roubariam a paz são interrompidas. Isso não acontece por força, mas por vigilância espiritual contínua. Uma vigilância que se torna hábito, não esforço constante. Esse tipo de mente produz decisões alinhadas com a vontade de Deus. No trabalho, nos relacionamentos, nas finanças e na vida interior. Não porque a pessoa se tornou perfeita, mas porque aprendeu a governar o lugar onde tudo começa. A mente deixa de ser campo de batalha e passa a ser território protegido. Talvez você perceba que muitas instabilidades do passado nasceram de uma mente exposta. Hoje, você recebe uma direção clara. Guardar a mente não é opcional para quem deseja decidir bem. É essencial. Porque decisões humanas em Cristo não nascem do acaso. Nascem de uma mente alinhada com a verdade. Que a partir de hoje, você não permita que qualquer pensamento conduza suas escolhas. Que a verdade governe, que a paz confirme, que Cristo seja o centro. Quando a mente é guardada, o caminho se fortalece. E quando o caminho se fortalece, a vida começa a refletir decisões mais firmes, mais seguras e mais alinhadas com Deus. Oração guiada. Senhor Deus, neste momento eu me coloco diante de Ti com o coração aberto e a mente consciente da Tua presença. Eu reconheço que muitas batalhas que enfrentei não começaram fora, mas dentro de mim. Pensamentos que passaram sem vigilância, ideias que se repetiram sem confronto, narrativas que foram aceitas sem discernimento. Hoje eu não quero mais viver assim. Eu entrego a Ti a minha mente. Entrego cada pensamento que não vem de Ti. Toda ideia que roubou minha paz, toda acusação silenciosa, todo medo disfarçado de lógica, toda dúvida que tentou enfraquecer minha fé. Eu não concordo mais com aquilo que não reflete a Tua verdade. Jesus, governa meus pensamentos, que a Tua verdade ocupe o lugar de toda mentira. Onde houve confusão, traz clareza. Onde houve pressão, traz descanso. Onde houve medo, estabelece confiança. Eu rejeito agora todo pensamento que não produz vida, paz e obediência. Espírito Santo, me ensina a discernir. Me dá sensibilidade para perceber a origem dos pensamentos antes que eles se tornem direção. Me alerta quando algo não vem de Ti.
Me conduz quando eu precisar decidir. Que minha mente não seja um campo aberto, mas um território guardado pela tua presença. Eu declaro que minha mente pertence a Cristo. Meus pensamentos não me dominam. Emoções não governam minhas decisões. A verdade de Deus é a referência que me sustenta. Mesmo em dias difíceis, escolho confiar. Mesmo sem todas as respostas, escolho permanecer firme. Senhor, fortalece minha vigilância espiritual. Que eu não apenas ore depois de cair, mas antes de aceitar pensamentos que me afastam de Ti. Que eu caminhe com consciência, maturidade e fé. Que minhas decisões reflitam uma mente renovada e um coração alinhado contigo. Eu recebo a Tua paz agora. Não a paz que depende das circunstâncias, mas a paz que guarda a mente e o coração. Que essa paz confirme minhas escolhas e silencie tudo o que não vem de Ti. Eu descanso em Ti, eu confio em Ti, eu entrego minha mente ao Teu governo. Em nome de Jesus. Amém.